A Secretaria de Desenvolvimento Social e Habitação de Farroupilha contabiliza a distribuição de centenas de cestas básicas à população carente do município. Desde a segunda quinzena de maio até o dia 7 de julho, foram mais de 2.000 cestas entregues pela administração municipal. Antes da pandemia, uma média de 110 cestas básicas eram entregues mensalmente. A secretária de Desenvolvimento Social e Habitação de Farroupilha frisa de que estas cestas são destinadas às pessoas que realmente têm necessidade de alimentação. Bem, nossa comunidade tem sofrido muito e muitos agravamentos em função da pandemia. Veja que a Secretaria da Assistência Social e Habitação, juntamente com a saúde, são ações essenciais e, portanto, elas nunca pararam durante a pandemia. Desde que se iniciou lá, foi decretada a primeira parada em Farroupilha, mesmo assim nós continuamos trabalhando. Naquela ocasião a gente desenvolveu toda uma ação que foi Farroupilha em Ação, uma ação humanitária para buscar a arrecadação de alimentos, porque a gente sentiu que quando as pessoas precisaram parar o seu trabalho, em poucos dias, principalmente aquelas pessoas que trabalhavam de forma informal, autônomos, que trabalham com renda diária, eles estavam sofrendo um prejuízo e não tinham como manter a família na questão da alimentação. A alimentação é uma questão muito importante. E ontem à noite, fazendo um parênteses, Leandro, eu cheguei em casa, eram umas 8 e pouco da noite, com muita fome. Muita fome. E aí eu fui para a geladeira e disse assim pro meu filho, eu vou tomar uma sopa de aioline. Requentei, porque a gente também guarda na geladeira e come, né? E quando eu tinha terminado de jantar, eu disse pro meu filho, filho, como a comida é importante, a mãe estava gelado, mas de barriga cheia a gente também se esquenta. Sim. Então nesse inverno rigoroso, me desculpem esse exemplo, a alimentação ela é essencial. Porque com todos os problemas que a gente tem sofrido durante o dia, se ainda a gente não tiver alimentação, fica difícil. Então, o poder público e o nosso prefeito Pedroso, ele tem todos os dias conversado comigo e ele diz, Renata, muita atenção com as famílias que estão tendo sua renda diminuída, estão sofrendo necessidades, muita cautela, vamos auxiliar quem realmente precisa. Nos 2 momentos que eu estive na secretaria, de janeiro a março e de 18 de maio até o momento, a gente tem intensificado esse trabalho e sempre trabalhando com as doações das cestas básicas que a gente busca. Uma parte a gente compra com recurso público e outra parte a gente recebe dos empresários de Farroupilha e até de outras cidades. E a gente vem trabalhando então fazendo essa distribuição de forma justa e equânime para os nossos moradores de Farroupilha, para aquelas pessoas que tiveram a sua situação agravada. Veja, Leandro, que a distribuição de cestas básicas pela política de assistência social, ela sempre foi feita através do que se chama na lei do SUAS de benefício eventual. Eventual, não é permanente. Eventual, é para uma coisa eventual e a gente distribuía 110 cestas básicas por mês. Agora, com o advento da pandemia, eu quero te dar um dado assim, ó. De 18 de maio até 7 de julho, que foi o dia que eu retornei, tá? Nós distribuímos cestas básicas 796 no CRAS 1 e 1.235 no CRAS 2. Passa de 2.000 cestas básicas. Passa de 2.000 cestas básicas de 18 de maio a 7 do 7, um mês e um pouquinho mais. É 1 mês e meio aproximadamente. Tá. Fazer essa distribuição em função da pandemia, de uma forma justa, com alguns critérios, com a observação de algumas coisas, mas sempre através dos CRAS. Para evitar o QI, que é quem indica, para evitar o apelo político, para evitar a participação de pré-candidatos na distribuição, porque ninguém pode ser beneficiado em um momento tão cruel e tão triste que as nossas famílias vêm vivenciando. Então a gente tem feito isso. Temos também observado que nessa semana a gente recebeu uma quantidade boa de alimentação vindas de uma empresa
de fora da cidade, de um programa que eles têm de... Vamos até falar o nome da empresa, JBS, né? JBS, a gente recebeu 3.390 cestas, mas não é por isso que eu preciso e que eu possa sair dando para todo mundo. A minha comunidade, a nossa comunidade Farroupilha, é uma comunidade de gente trabalhadora, de pessoas que ajudam os outros. Mas nós temos que ter a consciência de que essa alimentação nós não podemos distribuir numa semana. Nós vamos ter que levar vários meses, porque a situação tende a se agravar mais, Leandro. Ou não vai passar tão logo, né? Não vai passar tão logo, porque também tem a questão do auxílio emergencial do governo, que foi aumentado para os usuários do Bolsa Família, para as pessoas inscritas no Cadastro Único. Eles estão recebendo um valor, com isso eles estão fazendo frente a algumas despesas que eles têm. Então, isso não vai ser permanente. Quando isso passar, ainda vão ter necessidades maiores. E mesmo com este benefício, Leandro, as pessoas não estão tendo o que comer, algumas pessoas. Porque este recurso, o que eles estão fazendo? Pagando aluguel. Eles estão pagando a luz, eles estão pagando a água. E eles tiveram outras despesas. Por quê? Porque as crianças não estão indo para a escola. Às vezes as pessoas têm o contrato de trabalho reduzido, eles não estão almoçando nas empresas. Então a despesa de alimentação nas famílias aumentou. E aí, quem que nós estamos procurando atingir com estas cestas? As pessoas que tiveram aumento de despesas, perda significativa na receita econômica. Não é aquela pessoa que é aposentada, que continua sendo aposentada e não teve prejuízo nenhum, muito pelo contrário. Ela ainda recebeu adiantamento de parcelas do 13º. Então eu gostaria que a comunidade entendesse o apelo... Consciência. O apelo dessa secretária, tivesse consciência para que busque sim o seu alimento se você precisar, se você estiver necessitando. Se você puder se virar e abrir mão disso, faça. Faça, porque vocês vão estar auxiliando inúmeras famílias que eu posso dizer que sim, que estão passando necessidade e que muitas vezes uma cesta básica do tamanho que a gente dá, realmente ela não chega para mais do que uma semana. E a gente não consegue dar uma vez por mês para todo mundo, sabe? Então isso me angustia muito. E por isso aquela minha percepção ontem à noite, filho, realmente ter roupa é importante no frio, mas ter a barriga cheia aquece o estômago e aquece a alma. Então é isso que eu queria passar para a nossa comunidade e dizer que a administração municipal, que o prefeito Pedroso tem muita preocupação, e essa opção, Leandro, é bom de dizer que veio da JBS, ela não é para todos os municípios alimentos. Eles procuram os prefeitos e eles oferecem. Prefeito, o que o senhor precisa para Farroupilha? O senhor precisa EPI, o que o senhor precisa? E ele colocou assim: olha, a gente está atendendo várias demandas, mas eu não aceito que a minha população passe fome. Se vocês direcionarem para Farroupilha cestas básicas, a minha comunidade sendo bem alimentada, eu vou estar prevenindo mais casos de doença, eu vou estar esvaziando os hospitais. Então é assim que o prefeito Pedroso tem trabalhado, e esta secretária está ali para trabalhar também nisto. As pessoas que possuem necessidades alimentares devem procurar os centros de referência e assistência social de Farroupilha, no centro ou no bairro industrial. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.